Bom dia, turma. Bom, vamos começar aqui. Na verdade, vamos dar sequência aqui ao nosso livro 2, capítulo 3, Grau de Desenvolvimento das Nações e Processo Migratório. Bom, na nossa última aula eu postei para vocês 2 vídeos que tratavam sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é a parte inicial desse capítulo. A gente vai continuar agora a partir da página 111, Migrações Internacionais. Bom, essa parte aqui do nosso capítulo vai tratar justamente sobre a movimentação de pessoas no planeta. Isso é um processo histórico, começa aí desde a origem do homem, né, lá na África, a sua busca por alimentos, né, os processos climáticos que o expulsaram. Tudo isso deu origem então às chamadas migrações, que é o chamado movimento de pessoas dentro de um ambiente, que no caso é o planeta Terra. Nós temos 3 tipos, na verdade, de movimento migratório. Tá? Tem a chamada migração, a chamada imigração e a emigração. A gente tem que ficar atento a esses tipos de conceitos, para a gente não confundir. O que é o processo migratório? A migração em si é o movimento de pessoas dentro de uma região para outra. Então eu vou do estado do Amazonas para outro estado. Estou migrando. Né? Se for da região norte, dentro da mesma região. É um movimento dentro de uma região. Ou país, dentro do mesmo país. Então, quando eu me movimentando, né, eu vou praticando esse tipo de migração. O outro tipo é chamada emigração. A emigração é a saída de um lugar para outro. Então, quando eu saio de um país, quando eu vou em direção a outro país, eu estou emigrando. Então, eu vou do Brasil para a Venezuela, por exemplo, eu sou um emigrante. E quando eu chego no país, eu sou chamado de imigrante. Ou seja, eu vim de outro país. Então, são esses 3 conceitos, né, que a gente tem que saber. Muito bem, então hoje a gente tem aqui algumas áreas que são atrativas e outras que são repulsivas no processo migratório. Geralmente países muito pobres, que enfrentam problemas políticos, de guerra, de fome, de epidemias, são locais repulsivos. Geralmente saem muitos grupos de pessoas. O exemplo bem contemporâneo para a gente saber agora é a Venezuela. Questão política que gera então desabastecimento, desemprego, que não é um fator que permita que a pessoa fique no lugar. Então isso faz com que ela migre. Então ela sai do seu país e vai em busca de melhoria. Isso é um processo muito comum, isso aqui na América do Sul. Outro caso bem conhecido é o da Europa. A Europa é o local, né, muito conhecido pela atração de imigrantes, por ser um continente, né, que apresenta aí condições muito boas de vida, né, isso acaba gerando uma ilusão muitas vezes, né, mas o que a gente entende é que na Europa as qualificações, o estudo das pessoas favorece então o processo de imigração, eles são aceitos. Imigrantes que não têm nenhum tipo de qualificação, que são de países pobres, tá, vão gerar um custo maior para os países, então nesse caso eles já não são bem vistos. Então os processos migratórios estão relacionados hoje já a oportunidades. Então as pessoas geralmente saem de pontos que não são atrativos e migram para regiões que vão permitir esse tipo de acesso de modo geral. Bom, outro caso que a gente pode falar aqui é a questão dos Estados Unidos e México. Estados Unidos e México eles fazem parte de um bloco econômico chamado NAFTA. E entre os acordos que fazem parte desse bloco, a gente vai ter a livre circulação de mercadorias, de capital e de dinheiro. Mas de pessoas não há permissão. Isso porque o México é subdesenvolvido e os Estados Unidos é desenvolvido. O custo para você manter imigrantes não qualificados é um custo muito grande. E a questão dos Estados Unidos é por conta da segurança nacional. Então esse é um caso muito emblemático. Inclusive lá foi construído o muro que separava, né, os 2 países. Isso aí é um dos casos de processo migratório que a gente tem no mundo hoje. Muito bem, na sequência aqui do nosso assunto, vamos lá para a página 116, que vai tratar sobre nacionalismo e xenofobia. Coisas que a gente vai ver, por exemplo, na Europa. O que vem a ser o nacionalismo, né? O nacionalismo é um sentimento de pertencimento. Quando o cara faz parte de uma nação, de um grupo, geralmente um grupo que tem, né, a sua cultura, a sua língua, a sua religião, já determinados, que são, né, preponderantes, que dominam uma região. Então, um sentimento nacionalista é fazer parte de uma nação. Só que assim, esse processo de nacionalismo
ele vai ter maior ênfase, né? Vai ganhar maior força depois da Primeira Guerra e após a crise de 29, quando nós temos os chamados nacionalistas extremistas. Por exemplo, os nazifascistas, né? Aquele sentimento ali de ter uma única nação, de pertencer a um grupo poderoso, a eliminação das minorias. Então, esse tipo de pensamento, né, muito extremista, fala extremismo é aqueles que vão ao limite para defender o seu ideal. Bom, o outro item que faz parte desses movimentos é chamado xenofobia. A xenofobia é conhecida como medo ou aversão a estrangeiros. Os nacionalistas associaram muito a xenofobia como um item obrigatório, ou seja, quem não faz parte do meu grupo tem que ser afastado, né? Xenofobia acabou dando origem a muitos casos de racismo, de intolerância, de modo geral. Isso faz referência à religião, à cor, à vestimenta. E isso acontece muito em países em que o nacionalismo é muito forte. Há países que têm predominância de um grupo racial, por exemplo, como aconteceu na Alemanha, na época do Hitler, ou em demais países da Europa, em que nós temos uma população predominantemente branca. Então, os demais grupos não são muito bem-vindos. Não quer dizer que todos façam isso. Mas o sentimento de nacionalismo acaba gerando a xenofobia. Beleza, pessoal?